sejam todas bem-vindas, todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Café com Felipe. Porque boas histórias e bons negócios sempre começam com uma boa xícara de café. Hoje tem a participação especial da doutora Júlia Tessaro, ela que é formada médica, tem pós-graduação em nutrologia e ela tem formação em medicina funcional, que eu particularmente estou curioso para saber o que é medicina funcional, ela vai explicar para nós depois. E esse episódio tem o patrocínio da Essential Suplementos, Cafés Locatelli Gourmet e Academia W7. Bom, Ju, enquanto eu passo o nosso cafezinho aqui, te apresenta, né? Fala um pouquinho mais da tua formação e me tira essa dúvida, né? O que é medicina funcional, assim? Porque funcional eu lembro de funcional da academia, então eu sou muito leigo nesse assunto. Legal. Seja bem-vinda. Bom, primeiramente, bom dia, muito obrigada pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui porque, para além de te admirar como empreendedor, eu te admiro como pessoa. Eu acho que é importante a gente ter essas iniciativas de levar conhecimento de diversas áreas. Eu acho que as áreas se interligam muito. Então, eu sou médica, mas acima de tudo eu sou uma pessoa extremamente criativa, curiosa e tem em mim um pouco disso de empreender também, então acho que o nosso papo vai ser bem legal. E a medicina funcional se conecta muito com isso, porque é uma medicina que ela olha para o todo, né? Então ela não compartimentaliza a pessoa. Quando eu me formei pela Ubra de Canoas, era uma época em que eu era paciente também. Então eu tive alguns problemas de saúde relacionados a questões hormonais, questões metabólicas, e eu me vi muito desassistida quando os profissionais não olhavam para mim como um todo. Então foi a minha própria dor, o meu próprio sofrimento como paciente que fez eu buscar por uma especialidade ou por uma forma de enxergar a medicina que conseguisse ver o todo. Então, a medicina funcional, ela se foca em resolver a causa dos problemas, em buscar ferramentas nos hábitos, na espiritualidade, na suplementação, na alimentação, no estilo de vida e não só nos medicamentos para resolver problemas de saúde. Então, o funcional, ele vem muito mais da questão da integralidade, de ter outras abordagens do que do exercício físico, né? Embora no português tenha essa correlação também. Então é uma visão mais holística assim do comportamento do ser humano e isso acaba influenciando na saúde. Sim, com certeza, né? Hoje a gente sabe por estudos já que saúde e doença, na verdade a doença, o processo de adoecimento, ele vem de diversos fatores, não só do nosso corpo físico, né? Mas o espiritual, o mental. Então a medicina funcional, ela tenta englobar tudo isso e entregar para o paciente uma solução da causa do problema, focando em todas as raízes que ele pode ter, e não só no medicamento, né? Ou na causa orgânica. Essa visão funcional, holística, essa medicina funcional, ela é na linha do tempo, assim, mais recente na medicina ou é algo, assim, que já existe há muito tempo e tá chegando para nós agora? Como é que é a linha do tempo dessa medicina? Bem interessante a tua pergunta, porque aqui no Ocidente, né, para nós é algo novo. Então não se falava em nutrologia, em medicina funcional há um tempo atrás, mas se a gente for estudar a medicina ayurvédica, chinesa, né, que é uma medicina que existe há milhares de anos, ela já traz esses ensinamentos muito antes da gente ter toda a questão do processo científico, de estudos, de artigos. Entendi. Então para nós é algo novo, mas no mundo é algo que existe há muito tempo, né, e que era na base do empirismo. Então funcionava, ninguém sabia explicar o porquê, e hoje a gente traz essa explicação por trás desses hábitos ou desse conhecimento que vinha lá dos nossos antepassados. Entendi, então é algo que já existia como prática, mas nada científico, e aí agora... Entendi. Depois tem uma pergunta de empreendedorismo a respeito dessa tua decisão de fazer essas formações. Então, antes, um brinde aí. Um brinde à saúde. E café é ótimo Isso, pra saúde, né? Então, vamos começar bem.
Tu falou que quando o ser humano entende, assim, que o espírito, né? E aí, a gente que empreende há um tempo já caiu em algumas crenças, assim, no sentido, se eu dormir menos horas por dia... Agora tem umas perguntas aqui que, né, é tipo aquele... A hora da verdade, né? A gente às vezes escuta, se eu dormir 4 horas por dia, eu fico bem. Se eu trabalhar mais horas, eu consigo produzir melhor. E aí, eu comecei novo a empreender, então sempre acreditei nisso. Não, preciso trabalhar, e sempre fui um cara assim, workaholic, né? Que trabalhava e pulava as refeições. E aí teve um dia que eu falei para uma pessoa, eu disse, meu Deus, quando eu durmo pouco, fico com muita fome o dia seguinte. Na tua visão, como é que a gente poderia trazer isso baseado no teu conhecimento, essas colocações, né? Se eu trabalhar, quanto mais eu trabalhar, se eu pular o almoço, se eu não jantar, se eu dormir todo atravessado. E às vezes as pessoas se justificam, não, mas é o meu, como é que elas falam? É o meu biotipo, não é o meu turno. Isso. E traz agora, né? Sim. De alguém que entende do assunto, isso faz sentido? Faz total sentido. Assim, a tua colocação, né? Contemporizando, então, primeiro eu acho que a gente precisa falar de crença de esforço. As pessoas, elas têm uma crença de que... Só um pouquinho, ó. Quem tá assistindo e escutando, pega isso. Nós vamos falar agora sobre crença de esforço. Isso. As pessoas têm uma crença de que quanto mais esforço elas fizerem, mais resultado elas vão ter, né? Mas se a gente for parar para pensar em produtividade, o que é uma alta produtividade? É com o mínimo de esforço, tu produzir mais. Então, a questão é que, às vezes, a pessoa foca muito em fazer, só que ela poderia estar extraindo um resultado muito melhor se ela tivesse uma produtividade maior fazendo menos. Isso é contraintuitivo. Mas se tu tá bem, se tu dorme bem, te alimenta bem, e aquelas horas que tu trabalha melhor, é muito mais produtivo do que tu trabalhar muitas horas, perder sono, não te nutrir bem, e daqui um pouco o resultado daquelas horas é inferior. Então, muitas pessoas têm essa crença de que precisam perder sono, que é isso que vai fazer a diferença, mas é justamente o contrário. É justamente o contrário, né? O quão melhor tu estiver em termos de energia mental para tomada de decisão. Então, se tu tá cansado, tá desnutrido, tá lá exausto, mentalmente e fisicamente, a tua tomada de decisão vai ser péssima. E às vezes um detalhe pode afetar o teu negócio muito mais do que as horas que tu ficou produzindo. Então é a grande questão da produtividade. Ser produtivo não é fazer muito, é fazer o melhor com o esforço mais inteligente possível. Entendi. Assim como uma empresa. Né? Não adianta tu ter, daqui um pouco, tu vai lá e tem uma operação gigantesca e o teu resultado não está sendo proporcional a isso. Entendi. Então, quando a gente entende isso, entende que para tu ter uma empresa forte, tu tem que estar bem, em primeiro lugar. É aquilo do avião, né? Primeiro o oxigênio vai em ti, depois os outros. Por quê? Porque se tu não estiver bem, se tu não estiver saudável, com a mente afiada, com energia à disposição, cara, não importa o teu negócio, ele não vai fluir bem. Tu tem que estar bem, em primeiro lugar. Então, a produtividade começa em ti. Tu tem que estar bem, saudável, com uma mente afiada. E para ter uma mente afiada, tu tem que nutrir teu corpo bem, tem que estar bem suplementado, fazer exercício, isso importa. E às vezes o empresário, ele olha a rotina dele e ele fala, mas eu não tenho tempo de me exercitar, eu não tenho tempo de comer, eu não tenho tempo de dormir. Só que aí, no fim das contas, o que acontece, ele não aguenta. Então, ele se sobrecarrega, não vai ter um bom rendimento, vai ser um mau gestor, porque não tem como, tu tá sobrecarregado, tu não te cuida, tu não tem uma boa tomada de decisão, tu não tem uma mente clara, não tem como tu gerir bem um negócio. Entendi. Então, começa colocando a máscara de oxigênio em ti. Tu estando bem, e estar bem, quando eu falo, não é sem doença, né? É te sentir plenamente funcional, com energia, disposto, afiado. É o primeiro pilar para tu ter um negócio bom, e não o contrário. E aí entra também outras questões que tu vai saber muito bem, saber quando delegar,
de centralizar as coisas. E as pessoas têm essa dificuldade, elas trazem tudo para elas, isso entra no espiritual, nas crenças, elas se sobrecarregam o físico impacta no emocional e elas perecem, né? Ótimo. Tu falou que é contraintuitivo a gente fazer menos esforço, trabalhar inteligente para ter mais resultado. Então, a gente pode dizer que ter performance é ir contra a nossa natureza? É contra o que naturalmente a gente está programado para fazer? Sim, eu acho que é muito também uma questão cultural regional nossa, né? Do trabalhar muito, do produzir muito. Então, eu pelo menos lembro da minha mãe e do meu pai falando isso, né? Que tem que trabalhar muito, que tem que fazer muito, só que a gente não para analisar o fazer bem, né? Então, é contraintuitivo, porque, vou te dar um exemplo clássico, assim, eu atendo muitas mulheres que são mães. Então, elas acabam, e eu entendo que a rotina da mãe é puxada, né? Não tô falando que não é. Mas elas acabam falando, eu não tenho tempo para me cuidar, porque eu tenho que cuidar do meu filho, e eu tenho que fazer isso, e fazer aquilo, e trabalhar, e cuidar da casa. Só que aí elas acabam ficando mal e vêm me buscar. Então, é o contrário, é voltar lá atrás no processo, é se cuidar para estar bem, para cuidar do resto. Então, por isso que é contraintuitivo. Se tu olhar as horas do teu dia e tu pensar, eu vou usar 1 hora para treinar, eu vou ter que dormir 8 horas, eu vou ter que fazer isso, fazer aquilo, tu vai pensar, não, mas nessas horas eu poderia estar trabalhando e produzindo. Só que a qualidade da tua produção vai ser inferior, com certeza absoluta. Entendi. Quando as pessoas falam assim também, eu não sinto sede, eu não sinto sede, eu não preciso tomar água, a água não me faz falta. Explica para nós isso. Então, eu tomo 2, 3 litros de água por dia. Então, o meu organismo ele é dependente da água e o organismo dessa outra pessoa não é? Ou eu me habituei a tomar água e ela não? Cientificamente, o que é? Existe um superpoder de não depender da água? Não existe isso. E outra coisa, né? Eu amo café, mas tem gente que é só chimarrão e café o dia inteiro. E não entende que a hidratação ela não pode depender só de líquidos que não sejam água. A gente tem que consumir água. Bom, primeiro, é bem interessante isso que tu trazes, porque a percepção da fome ela é muito mais fácil do que a da sede. Então, todo mundo nota quando tem fome. Né? É muito difícil tu encontrar uma pessoa que fala, eu não sei quando eu tenho fome. Tá. Mas a da sede não. É muito mais fácil de ignorar a sede. Por quê? O nosso centro de sede e fome no cérebro, eles são próximos lá no nosso hipotálamo. Então, na verdade, tem muitas pessoas que têm sede, não têm essa percepção e acabam comendo, tendo fome. Porque uma verdade absoluta, teu corpo precisa de água. Todos nós. A gente opera, tem tecidos com 80% de água. Tecidos do nosso corpo com 60%, 70%, mas muscular, cérebro é 80% água. Então, tu precisa de água. Sim. Só que muitas pessoas não conseguem identificar a sede e o cérebro acaba fazendo elas terem fome para que quando ela come, ela obtenha água. Olha a loucura. Então, muitas pessoas até que buscam emagrecer, elas não conseguem controlar a fome porque elas não bebem água. Tem um estudo que analisou a ingesta hídrica em pacientes com obesidade e as pessoas que bebiam mais água, pelo menos 2 litros de água por dia, tinham uma ingesta calórica no final do dia menor. Por quê? Tu vai buscar água. Talvez tu não reconheça isso como sede, mas o teu cérebro vai fazer tu buscar um alimento, algo para suprir a tua necessidade de líquido. Entendi. Então todos precisamos, sim. E daí começa o inverno aqui, é mais difícil. Aí o pessoal começa, o que eu posso fazer para conseguir beber água? Eu falo, gente, se tu empatar com a água, de quem que tu vai ganhar? Não! Ou tu bebe água, ou tu bebe água. Sim. É só literalmente beber água. Sim. Nossa, muito interessante. E isso que tu traz não tem como não correlacionar na vida dos negócios e até essa semana
a gente tem falado muito internamente, analisando o resultado do primeiro semestre, o como é muito fácil a gente descarrilhar assim do que a gente está se propondo, justamente por conta disso. Porque às vezes a gente, em vez de tomar água, que é fazer o que precisa ser feito e não botar mais intenção boa, mais esforço, não, só fazer aquilo que talvez é contra-instintivo, né? A gente acaba fazendo mais do mesmo, mas esse mesmo ele não traz resultado, né? Não que a gente deva ficar mudando as coisas, mas como nós analisando o primeiro semestre, todos os gaps de maus resultados que a gente teve no ecossistema, todos eles foi porque a gente devia tomar água, fazer o que o básico bem feito. Isso, né? E a gente continuou muitas vezes numa mentalidade, né, e numa atividade que não traz resultado nenhum. E uma outra coisa a respeito ainda da água é que eu vejo algumas pessoas, então eu não tomo água, mas aí eu vou tomar Gatorade. E aí ficam trazendo líquidos, né? E além desses líquidos, sempre tem uma pitadinha de um milagre, assim, não, mas aí quando me dói a cabeça, eu vou e tomo um remedinho para dor de cabeça, e aquela pessoa às vezes... Então, para deixar claro, sim, a água é importante para o meu corpo, para todos os corpos. Todos os organismos, né? É impossível a gente viver sem água, assim. Jejum, a gente não comer. A gente tem pessoas que passam dias, né? Existem protocolos. Então, o alimento ele é mais substituível do que a água, porque estoque de gordura, de energia tu tem, mas estoque de água tu não tem. Entendi. Tu precisa de água para todos os processos de digestão, pensamento, circulação, filtração, hepática, renal, então precisa de água. Entendi. Não tem o que fazer. A gente tem a cadeia da carne integrada com o ecossistema, então a gente tem controle assim do que o animal come, do que o animal toma, né? E isso é muito importante justamente para a qualidade da carne, né? É tudo que ele comer. E aí a gente ficou 5 anos entendendo alimentação e testando, e a conclusão que a gente chegou é que funciona exatamente da mesma maneira que o nosso corpo, assim. E esse lance da água é tão verdade que a gente percebeu que os animais, né, que tinham o hábito que tomavam mais água, eles ficavam menos inflamados, e a carne aqui, ela tinha uma durabilidade maior. Aí a gente foi entender todos os cereais que inflamam o corpo do animal, né, e impactava na durabilidade da carne, na qualidade e digestibilidade. E o sódio, né? Até porque tem que ter também, então precisa estar hidratado para fazer esse balanço, né? E aí a gente foi entender que esses animais que não tomavam água, foi entendendo era a temperatura da água ou o coxo. E aí se entendeu que, dependendo da cor que o coxo for, atrai mais ou menos o animal. E o animal, em geral, ele tem uma espécie de nojo aquele limo que pode se criar através da saliva dos outros animais. Então o que a gente fez é botar um protocolo, né, no confinamento, de limpar todos os dias, justamente para trazer, né, esse maior consumo d'água para ele não inflamar, né? E o que tu tá me trazendo é que com o ser humano funciona a mesma coisa. Então é facilitar, é o ambiente, né? Então se tu quer tomar mais água e tu tem dificuldade, tu vai deixar a garrafa longe ou tu vai pôr ela na tua frente? Então é a questão do ambiente que influencia no hábito da pessoa, né? A mesma coisa, se tu estiver em um ambiente em que ninguém bebe água, ninguém dá importância para isso, vai ser muito mais difícil tu aderir ao hábito. Tá. Então, se tu botar lá o teu gado num ambiente em que ele não tem água fresca, não tem disponibilidade daquilo, que é mais difícil, ele vai beber menos. Entendi. Mesmo ele sendo um animal irracional. Entendi. Né? E isso é uma outra pergunta. Tem algumas pessoas que falam: meu pai e a minha mãe, eles nunca beberam água e morreram com 70, 80 anos, né? Tô trazendo aqui tudo, né? Você escuta todos os dias. Não, mas a minha genética, nossa, lá em casa a gente nunca tomou água, né? Mesma coisa, é só um mito, uma crença que existe na pessoa que não... Até porque hoje, Felipe, a gente não fala mais em anos de vida, a gente rompeu essa barreira dos anos de vida. Então, viver muito
essa barreira foi rompida. É viver bem. Então não adianta a gente ter lá, sei lá, 80, 90 anos, estar acamado, usando polifarmácia, inúmeros medicamentos, né? Não ter uma qualidade de vida, não ter um envelhecimento saudável, funcional, e daí entra o funcional de novo, ser um idoso funcional. Então, tudo bem, a tua família pode ter vivido muito, mas, primeiro, era uma época em que não se tinha tanta poluição como se tem hoje. Entendi. Os alimentos eram menos processados, havia mais movimento, né? Hoje eu cheguei aqui de carro, eu vou sair daqui de carro, hoje é tudo carro. Na época dos teus avós não era assim. Então, comparar o que eles fizeram com um hábito isolado, né? É injusto, porque existe todo um contexto por trás. Entendi. O que tu está me trazendo me lembra uma frase que minha mãe sempre me dizia, né? Cuida com quem tu anda, porque tu vai ser igual. Eu falava, não, adolescente, não, porque não tem nada a ver, não sei o quê. E quando tu fala em ambiente, isso também é ambiente. Ambiente é onde está a minha garrafa d'água, ambiente é com quem eu me relaciono, isso também influencia. Por exemplo, de eu me relacionar com pessoas, que nem tu disse, pessoas que não tomam água. A minha tendência é tomar menos água ainda. Sim, e a gente vê muito isso na obesidade, né? Então, hoje a gente atinge índices de obesidade infantil jamais vistos, né? E a gente entende que existem ambientes mais obesogênicos. Então, se tu colocar a mesma criança, a mesma genética, em um ambiente, em uma família que come bem, tem bons hábitos, ela talvez, né, não vá desenvolver a doença, mas botando a mesma genética exposta a um ambiente mais obesogênico, então horas de tela, consumo de açúcar, inatividade física, ela vai desenvolver a doença. Isso é para tudo, né? Para o consumo de água. Isso é no ambiente de trabalho. Eu bato muito nisso em consulta, né? Eu tenho pacientes que, é difícil porque no trabalho todo dia tem lanche, todo dia, né, toma um refri. Então, seja você o fator de mudança do ambiente. Traga você coisas boas para o ambiente. Entendi. Porque isso vai beneficiar todo mundo. Entendi. Sabe que a gente tem, aqui na empresa, nós temos 4 filtros d'água, né? E a gente tem esse hábito de distribuir garrafinha justamente para facilitar o acesso, né? Porque também já escutei de alguns colaboradores, lá no meu bairro a água é ruim. E, por exemplo, lá no bairro onde eu moro, assim, no banho tu sente aquele cheiro de cloro, então obviamente desmotiva, né? Mas uma vez, me lembro que quando eu nasci em Canoas, né? Aí me lembro que lá a água não era boa, isso é uma lembrança muito vaga de infância. E assim, meu pai, eu trocava de carro ou comprava um filtro d'água. Gente, hoje tá muito barato o sistema de filtragem de água, tu acha ali na internet por R$200 um filtro, então já não é mais a questão financeira. E uma coisa bem interessante, entrando nisso do filtro, um dos melhores sistemas que a gente tem é o filtro de barro, que é um sistema brasileiro, criado pelo Brasil, né? E o filtro de barro, ele consegue filtrar várias impurezas. Claro que talvez o odor não, né? Mas ele é um filtro super eficiente. Então, é ter a boa vontade também. Eu acho que às vezes falta isso, né? Talvez tu não vai ter o ideal, não vai ter a água ideal, enfim, não vai ter o que tu gostaria, e isso não estamos falando só de água, né? Mas fazer o possível, entende? Eu acho que essa é a mensagem, porque se tu vai pensar hoje em medicina funcional, tem muito conteúdo na internet que traz N coisas, né? Milagres, aí vai lá, toma banho na banheira de gelo, para ser mais produtivo. Mas tu não precisa ir pro extremo, tu pode começar com coisas simples, como água, né? Horas de sono, exposição à tela, manejo do estresse. Então, às vezes, a pessoa ela quer ter o perfeito e porque ela não consegue ter aquela rotina, que é algo que é intangível na vida dela, ela não faz nada. Então, isso também não adianta, né? A gente precisa ter um início, né? Na neurociência, eu fiz uma formação em marketing e lá a gente traz alguns cases onde, quando existe muito poder de escolha, o cérebro é como se ele entrasse num sistema de sobrevivência e ele desarmasse
para não se expor a tudo isso. E aí tu me trazendo, né, essa colocação das pessoas almejam o ideal, assim, bom, é tão grande que é melhor nem ir. Então isso também deixa de ser, que nem nós falamos no início do podcast, intuitivo, onde eu não vou me esforçar tanto isso, porque eu sou programado, né, para ter essa economia de energia, o nosso cérebro, né, é programado para isso. Então eu vejo sim algumas pessoas, né, até um dos patrocinadores é a Academia W7, e falando com o pessoal lá, é absurdo a taxa de pessoas que começam, fazem a matrícula e depois, assim, somem, né? E normalmente essas pessoas, olha o dado, normalmente essas pessoas que somem são as pessoas que compraram a garrafinha, que compraram a camiseta já no primeiro dia, assim, um pico de intensidade, e depois simplesmente, né, elas nunca mais foram na academia. E como isso... eles sabem que essa pessoa fez isso na W7, fez isso em outras, né, em outras academias. Isso que a W7 tem toda uma estrutura de vestiário, de uma série de coisas lá que deixam, que nem tu diz, o ambiente mais gostoso. Não vou na academia porque não posso tomar banho. Me lembro que quando eu era adolescente ia na academia, Jesus, era só os aparelhos, né? Aquele ferro enferrujado. Isso aí não tinha ar-condicionado. Daí me lembro que tinha uma academia que na época, isso há 20 anos atrás, nossa, então ela botou uma TV. Gente, ó. E aí, meu Deus, uma TV, né? E aí eu me lembro que eu ia e a gente, né, já tinha supermercado, e aí venceu, cara, isso é muito engraçado, venceu muita gelatina, né? Assim, venceu, e aí a minha mãe levou pra casa, né? E aí a minha mãe disse, a gelatina faz bem, tem colágeno, não sei o quê. E aí eu me lembro que eu ia com uma garrafa d'água, né, com gelatina líquida dentro, só porque... Açúcar, corante, tudo que é de bom. Verdade, né? Verdade. E ia porque acreditava, né, que... Mas, enfim, voltando ao ambiente, então, as academias também precisaram se reinventar, porque esse lance do ambiente influencia muito. Influencia muito, tanto que a gente vê empresas, isso há muito tempo, Google, Microsoft, mudando o ambiente de trabalho, porque entende que a produtividade e que o ambiente importa, né? A produtividade, ela se altera quando a pessoa está mais confortável. E hoje, no consultório, a gente acredita muito em acompanhamento, justamente por isso, né? Tu trouxeste que a pessoa ela inicia e logo ela desmotiva. Então a motivação, eu brinco que ela é uma chama que se apaga rápido. Intensa, né? Vem, a pessoa vai lá, porque agora vai. Agora dessa vez vai dar muito certo. Bom, agora vai. E ela investe, às vezes, em suplementação, no look do treino, vai lá, faz a matrícula, e ela vê que o resultado não vem tão rápido assim, porque isso é inerente ao processo, nenhum resultado é construído do dia para a noite, ela desiste. Então hoje eu acredito num acompanhamento, porque eu sei que isso vai acontecer. E não é um demérito da pessoa, isso vai acontecer, o processo ele é desestimulante. Tu vai na academia, poxa, todo dia, vai lá, puxa ferro, e demora meses para o resultado aparecer. Então isso desestimula. Então, o acompanhamento, ele faz com que a pessoa ela tenha metas mais breves. A gente impõe metas semanais para que ela tenha uma meta a curto prazo que vai estimular ela. Porque se ela deixar só os 30 quilos que ela tem que perder de meta, vai parecer algo impossível de alcançar. E aí ela vai achar que aquele meio quilo por semana é pouco, quando na verdade é o empilhamento desses resultados que vai chegar nos 30 quilos. E se ela não passar por cada resultado, ela nunca vai chegar lá. Entendi. Então hoje a gente estimula metas menores, mais possíveis, alcançáveis, para que a pessoa se motive no processo. Entendi. Isso aqui, para quem está assistindo e escutando, tem que virar um corte, porque o que a doutora acabou de trazer aqui é que o processo é desestimulante. Então, aquela motivação que a gente tem no início, ela é, além de ser uma chama que vai se apagar bem rápido, mas é também uma armadilha para quem está aí empolgado e acreditar que vai conseguir sobreviver no processo só com motivação. Não vai.
E aí é importante, né, Ju, o trabalho que tu faz de acompanhar o paciente. E olhem só o que ela trouxe aqui, de pegar uma meta grande e dividir em pequenas metas, porque aí toda semana tu dá uma oportunidade de renovar. Recompensa, né? Isso, de renovar aquela motivação. É dopamina. A dopamina, ela é fugaz, ainda mais hoje em dia com rede social. Então, se toda semana o paciente vai lá ver um avanço, e a gente faz isso por bioimpedância, fotos, métricas, tem que ter métricas. Né? Às vezes falta métrica, tem que medir. Porque o nosso cérebro ele vai tentar sempre o contrário. O que é mais confortável em termos de disponibilidade energética? Eu ficar onde eu tô, não fazer nada, isso é poupar energia. Teu cérebro foi desenhado para poupar energia. Então, não emagrecer, porque emagrecer gasta energia, ficar parado onde eu tô na inércia. Muito bom, né? Muito bom. Então, tu precisa estimular para que tu vença essa inércia, que é justamente o corpo que tá parado, ele tende a permanecer assim, e para que tu coloque a pessoa no processo e flua para ela atingir aquela meta. Então, hoje, eu vejo que uma consulta isolada, embora ela seja o suficiente para algumas pessoas, para a maioria ela não é. A pessoa ela precisa ter esse acompanhamento, ela precisa ter as métricas, ela precisa ter esse feedback para que ela consiga permanecer ativa no processo. Entendi. Porque, afinal de contas, feedback é uma coisa que, ao menos da nossa geração para trás, a gente não aprendeu em casa, né? Então, a gente até tinha alguns métodos de feedbacks, mas eles são questionáveis, né? Pessoal, então esse episódio tem o apoio da Suplementos Essential, Academia W7 e Cafés Especiais Locatelli Gourmet. E agora, Ju, a gente entra numa das partes que eu particularmente sou apaixonado, que é o empreendedorismo, né? O objetivo do podcast é a gente trazer história, conhecimento e inspiração para as pessoas. Conta para nós como foi sair do curso, como eu posso dizer, o curso mais desejado pelos universitários, que é a medicina, e sair daí e estar na frente de mais de 90% dos profissionais, em remuneração, em status, em tudo que o universitário quer, e tu falar assim, eu quero agora, isso aqui esquece, eu quero um pouquinho mais. Qual foi o mindset que tu usou para ter essa audácia, essa ambição de dar esse passo para a especialização e depois para a medicina funcional? Assim, qual foi, né, o código assim que tu usou? Primeiro, eu acho que isso é com tudo, né? Existe uma idealização do que é a medicina e existe a realidade, né? Então, desde a formação a gente é exposto à realidade, que é a realidade do médico no Brasil. Aqui até menos, mas se tu pegar São Paulo, então, mais ainda, é dar plantão. São horas, muitas horas atendendo um grande volume de pacientes, com uma remuneração ok, se tu for comparar aos demais, mas que, para o trabalho que é feito e para a exaustão mental que isso te causa, muito inferior. Então, eu vou te dar um exemplo. Eu atendi em plantão quando eu me formei. Em 12 horas, a gente atendia uma média de 70 a 90 pacientes. Meu Deus! Penso que é 90 pessoas sentarem na tua frente. Isso, se ninguém tropicar, é um paciente a cada 10 minutos. Sim. E ainda assim, com o gestor te cobrando. Se tu tá atendendo inferior aos teus colegas, te mandando no WhatsApp. Então essa é a realidade que as pessoas não sabem. Então isso pra mim nunca foi uma opção. Porque eu não acredito nisso como medicina. Primeiro, eu fiz a faculdade para ajudar as pessoas. Não para tocar fluxo de plantão e ser um número. E te atender e não lembrar que eu te atendi daqui 5 minutos. Então isso pra mim sempre foi uma coisa que eu pensei, tá errado, eu não quero, né? E aí entrando um pouco nisso da visão do empreender, eu sempre fui muito criativa, então acho que isso ajuda muito a tu achar soluções, né? Então eu comecei a perceber, lá por 2019, eu tava até olhando ontem isso no meu Instagram, que se eu não produzisse conteúdo sobre o que eu acredito, eu não me expusesse, ninguém ia saber do meu trabalho. Então eu preciso, não é mais como uma vez que tu tinha uma sala no centro da cidade, ficava lá sentado, a pessoa ia passar na frente e ia descobrir o que tu faz.
Hoje não é mais assim. Plaquinha branca com a letra caixa. Assim. Ali, escrito ali, a pessoa tem que chegar perto ainda, né? Então hoje não é mais assim. A gente tem uma grande vitrine que é a rede social, e que hoje estar na rede social não é um diferencial, é a tua obrigação como empreendedor, porque a conexão ela só vai existir se a pessoa te conhecer. Então eu comecei a perceber que era por aí, comecei a produzir conteúdo. Quando eu saí da faculdade, eu me formei dia 14 ou 15 de janeiro de 2022, eu recebi o diploma. Dia 22, eu já estava atendendo pela primeira vez no meu consultório privado, com pacientes. Nossa. Por quê? Porque eu estava construindo há 3 anos isso. Então é a decisão diária que tu faz, a sementinha que tu planta para colher lá na frente. E construindo com muita transparência. A pessoa que sentou na minha frente sabia que eu tinha acabado de me formar. Mas ela via que eu estava há anos estudando algo, aplicando em mim e mostrando o resultado. Então a primeira coisa e empreender, eu acho que expõe todas as tuas forças e as tuas fragilidades, né? Ficar assim, ó, cristalino. Tu vai... Como tu vai... Então assim, se tu tá ali tentando esconder alguma coisa, empreender vai fazer isso ficar cristalino. Então, isso trouxe pra mim todas as minhas fragilidades e as minhas forças. E a partir daí eu comecei a trabalhar em cima disso. Eu sou uma pessoa, eu tenho TDAH, então organização é uma grande dificuldade minha. E aí eu fui achando ferramentas porque eu precisava entregar para a pessoa que sentava na minha frente um resultado. Ela não queria só gostar de mim, ter uma consulta legal, ela queria ter um resultado. Então eu precisei criar um método que funcionasse, uma metodologia e aprimorando isso para entregar resultado. Entendi. Isso é um grande diferencial. Hoje a gente sai da formação no cru, com a parte técnica. Tu não tem nada de empreendedorismo. Tu sai sem saber que tu precisa ter um CNPJ. O que é um CNPJ? Onde se faz um CNPJ? Isso eu descobri na prática. Então foi muito difícil, mas no início isso fez uma curva de aprendizado gigantesca e a partir daí eu fui aprimorando. Então hoje eu vejo que existem mentorias, existem N coisas que podem te auxiliar, né? Tu não precisa passar por isso. Mas quando eu me formei lá em 22, ainda era tudo muito embrionário, porque isso surgiu pós-pandemia, né? Sim. E não tinha isso. Então eu sentei na frente do meu computador e falei, tá, e aí? O que eu faço? Me ensina. Não sabia nada vezes nada. E isso o curso não te ensina. Então tu tem que estar preparado como profissional para saber que tu vai ter essa demanda e saber que a parte técnica é isso aqui. Por trás de um negócio tem isso aqui. Então, ser bom tecnicamente não é o suficiente. Tu tem que ter uma boa experiência do paciente, tu tem que oferecer um método que entregue um resultado, tu tem que ter captação de paciente, tu tem todo um processo por trás. E é essa visão que as pessoas não têm. Elas acham que vão se formar e que vai chover paciente no consultório e vai ser só sucesso. Não? Sim, muito bem. Então, o que fica claro é que tu teve a visão, tu teve uma decisão, cara, pra trás não volto mais, é isso aqui que eu acredito, e tu fez um movimento, né? Tu começou mesmo acreditando na tua visão, baseado na tua decisão, fazendo esse movimento. E quando tu traz que tu teve a curva de aprendizado, o americano chama isso, tem um termo que é last mile, né? A última milha, assim, que é justamente ali na última milha que eu vou ter que fazer, né, acima da média, eu vou ter que fazer uma milha acima da média para justamente ter o resultado que hoje tu tá tendo, né? Quando tu trouxe, né, que tu não acreditava nisso e que tu decidiu, tu percebe que nos teus pacientes, naquele cara que tá conseguindo chegar onde se propôs e aquele que não tá conseguindo, a decisão, ela é diferente, uma tá mais ou menos decidiu e a outra não, decidiu da mesma maneira que tu lá atrás decidiu, não, eu não acredito nisso, eu vou fazer diferença. Tu percebe que a decisão, a intensidade, a postura de decidir, ela influencia também? 100%. Se tu não tem clareza do que tu quer e tu não decide,
qualquer coisa que acontece no meio do caminho vai te tirar. Né? Então, nem faz sentido. A pessoa chega lá, eu quero emagrecer, e aí tu começa a conversar. Tá, tu vai ter que fazer isso, aquilo. Se ela não quiser mesmo emagrecer, ela não vai fazer. Ela não vai conseguir. Por quê? Tem que querer muito. Né? É difícil, não é fácil. E eu, como profissional, não posso ter mais vontade do que a pessoa. Eu falo, quando eu sinto que o paciente não tá afim, eu falo, olha, a minha vontade que tu emagreça tá maior que a tua, não vai dar certo. Né? Não vai. Muito tua vontade tem que ser maior. Muito bom. Então a pessoa ela tem que ter clareza, ela tem que ser para ela vívido o resultado que ela quer chegar. Tem que estar o tempo inteiro na cabeça dela, porque é isso que vai fazer ela continuar. E para tudo, né? Então, ter clareza do que tu quer, porque a vizinha vai dizer que tu tá magra demais. Isso é fato. Teu colega vai dizer, ai, para com essa bobagem, vai aproveitar a vida. Né? O que é aproveitar a vida? Comer horrores, beber, dormir mal, né? Isso é aproveitar a vida. Todo mundo vai ter uma opinião pra emitir. Se tu não estiver muito seguro do que tu quer, qualquer pessoa vai te tirar desse processo. Entendi. Muito bem. Ju, agora vamos brincar de ping-pong aqui. Vou te pedir e tu fala, né, a primeira coisa que vem na tua cabeça. Um livro, se tu pudesse recomendar para nós. Eu acho que do nosso papo, assim, né, tirando um pouco disso, é Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo. Já leu? Isso Não. É bem legal. Não. Bem legal. Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, muito bem. Um hábito que tu gosta. Exercício. Negociável. Uma marca que tu admira. Várias vêm na minha cabeça, mas primeiro a tua marca. Eu acho que é muito bonito e é muito claro quando a gente tem algo diferenciado, né? Então tu vem aqui no mercado, por exemplo, e o atendimento da hora que tu chega, a hora que tu sai e todo o teu processo é diferente. Eu admiro muito isso, é algo real. Às vezes a gente admira marcas grandes, né? E esquece das que a gente tem ao nosso redor. E eu acho que a Apple é um grande exemplo de experiência, jornada do cliente, também admiro muito. Muito bem. Uma pessoa que tu admira. Meu marido. Muito bem. Se tu pudesse tomar um café com qualquer pessoa do mundo, quem seria essa pessoa? Difícil, hein? Essa não é fácil. A primeira que te vem. A primeira que vem... Jordan Peterson. Esse cara... Cara, eu queria poder conversar com ele. Olha, se um dia tu conseguir, vamos junto. Sabe? Né? Vamos marcar ele aí. Tu já leu aquele livro dele, As 12 Regras? Aquilo é... muito legal também, mais um baita livro. Cara, eu acho ele fenomenal. E no livro, assim, até me arrepio, porque no livro, no final, ele mostra a fragilidade dele, né? E é assim, foi a cereja do bolo do livro, assim, pra fechar mim. E tu ficar assim, meia tipo hora assim, olhando pro nada e... É um livro, assim, é uma pena que termina, né? Uma palavra que define sucesso pra ti. Sucesso pra mim é tu fazer algo que cumpre um propósito e te alimenta na tua alma. Eu acho que nenhum número é sustentável se tu não estiver cumprindo um propósito teu. Isso, não tô romantizando o propósito, teu propósito ele pode ser, sei lá, né? Mas eu acho que sucesso é tu cumprir um propósito, fazer algo que todos os dias tu te orgulha e tu pensa, né? Meu Deus, é isso que muda a vida das pessoas, eu tô impactando na minha vida, na vida das pessoas, e tô conseguindo trazer um significado para os números. Eu acho que nenhum número é sustentável sozinho. Então, o sucesso para mim vai além do número e chega no propósito. Nossa, forte isso, hein? Deixa uma mensagem para quem tá nos ouvindo e nos assistindo. A minha mensagem é, primeiro... Olha para a câmera lá. Primeiro, independente da área da tua vida, a tua saúde, ela é o alicerce. Sem saúde, tu não tem família, tu não cuida dos teus filhos,
tu não vai ter disposição para ter um negócio, para ter um relacionamento. E saúde não é ausência de doença. Saúde é o estado de pleno funcionamento biopsicossocial. Então, cuide da tua saúde com a mesma sabedoria que tu cuida do teu tempo. O tempo não volta e a gente respeita muito o tempo, mas a saúde a gente não vê sempre com esses olhos. E a forma como tu é na tua saúde é a forma como tu é em todos os aspectos da tua vida. Então, como tu faz uma coisa determina como tu faz todas as coisas. A gente tem que ter muita sabedoria para usar o nosso tempo, a nossa saúde de forma a impactar a nossa vida como um todo. E hoje a medicina funcional cuida disso, cuida de você 360. Então não importa quem está nos escutando, se tu é um empresário, se tu é uma mãe, né, uma esposa aí que cuida da casa, se tu enfim, né, o que tu fazes, tu precisa estar bem, né? Isso eu acho que é o primordial. E estar bem não é só não estar doente, é cuidar de tudo que tu faz, do teu ambiente, do teu mental, da tua saúde espiritual. E é nisso que eu acredito e faço e aplico todos os dias. Muito bem. Ju, sensacional o papo de hoje, tá? Pode ter certeza que tu vai voltar, porque assim, tem algumas perguntas. Tem algumas perguntas aí que ficaram, né? Te agradecer por ter vindo aqui, tá? E fala para nós, assim, como o pessoal que tá nos assistindo e nos escutando, né? Se conecta contigo, com o teu trabalho, tuas redes sociais. Fala para nós aí. Bom, primeiro eu queria agradecer pela oportunidade de conversar com uma pessoa que eu gosto tanto. E queria deixar mais uma mensagem, gente. Valorizem os negócios locais. Vocês não têm ideia do quanto a gente investe energia, né, para estar aqui, para fazer acontecer. E eu admiro muito o teu trabalho. Então eu queria te agradecer a oportunidade. E meu Instagram, minha principal rede, assim, eu centralizo lá, então é @doutora Júlia Tessaro. Lá tem um link na bio para agendamento, para contato também. E é um prazer dividir um pouco da minha vida lá, então para quem quiser acompanhar, além também da medicina, né, estamos por lá. Muito bem. Agradecer aos patrocinadores, a Essential Suplementos, Cafés Especiais Locatelli Gourmet, Academia W7. Agradecer a todo mundo que está nos assistindo, nos escutando. Ju, mais uma vez, te agradecer a presença, o tempo e essa admiração recíproca, né? Eu conheci teu trabalho, né, como paciente, assim, tu cuidou do meu pai, da saúde do meu pai, e desde lá entendi, assim, o quanto não só cuidado, carinho, né, tu tem pelos pacientes, mas o quanto existe de metodologia, né, e estudo por trás disso. Ao longo da caminhada, uma coisa ia fazendo sentido com a outra, então isso, para quem é paciente, traz um conforto muito grande, né? E a gente se vê no próximo convite, com certeza, né? Vou te pedir que tu volte para trazer esse assunto, porque eu acho que é um assunto muito pertinente. Então, paramos por aqui, mais um episódio do podcast Café com Felipe, porque boas histórias e bons negócios sempre começam com uma boa xícara de café. Até a próxima! Obrigada!